E aí, pessoal, vamos falar sobre o governo Collor, ok? É o primeiro presidente eleito de forma democrática e direta pela população brasileira depois do regime militar. Existia muita esperança em relação ao governo Collor, por essa razão. Lembra que José Sarney ele era vice-presidente, saiu da arena, foi substituto de Tancredo Neves, então não teve uma passagem democrática como se esperava. Mas agora não. Fernando Collor de Mello ele vai concorrer com Luiz Inácio Lula da Silva. É a primeira disputa de Lula à presidência, perfeito? Lula não era, naquela época, o Lula de hoje. Ele era sindicalista, né? Muito voltado para as ideias da esquerda. Por exemplo, ele negava o pagamento de dívida externa, Lula tinha um perfil mesmo operário, se apresentava dessa forma e sem nenhuma discriminação. Leitura de imagem, a gente vai mostrar para ti. O terno dele no debate era um terno que ficava bem aquém das vestimentas de Collor. Collor se vestia com um terno extremamente alinhado, falava bem, se portava como um representante das classes altas e das classes médias. Teve muito apoio da Rede Globo de televisão. Lembra que naquela época a gente não tem WhatsApp, a gente não tinha como se comunicar rapidamente no Brasil, independente dos veículos de comunicação oficiais e privados e grandes veículos de comunicação. Hoje não, hoje é bem diferente, é só lembrar da Primavera Árabe que a gente vai entender que o que vai acontecer lá em 2008 foi transmitido ao vivo pela população. Ou seja, tudo que chegava até nós no período de 91, 92/93 vai ser por meio dos grandes veículos de comunicação e, sobretudo, pela Rede Globo. E, claro, filtrado, tá bom? Fica a dica, por quê? Fernando Collor, como está aparecendo na imagem para ti, ele vai se apresentar como caçador de marajás. Está aqui na tela, ok? Ou seja, aquele que vai combater a corrupção, aquele que vai moralizar o Brasil, perfeito? Ele tem um discurso de inovação, ele vai tentar passar a ideia de inovação. Ele era um homem novo, perfeito? Ele tinha uma baixa idade em comparação aos outros presidentes do Brasil. Ele tem um discurso de modernização. Agora, detalhe, isso é fake news. Claro que não é um termo da época. Por quê? Fernando Collor de Mello, ele estava ligado à ditadura civil-militar, mas para não passar essa imagem, ele cria o Partido da Renovação Nacional, PRN, que não quer dizer muita coisa na prática. Renovação Nacional. Ele aparece lutando karatê, pilotando jet ski, correndo de short curto, né? Fazendo Cooper, geração saúde, olha os bordões dele. Geração saúde, o presidente dos descamisados, aquele que vem proteger o povo, aquele que vem caçar os políticos que metem a mão no dinheiro público. Então, pessoal, poxa, por que não votar nesse cara? Quando eu estava votando, eu lembro que eu já votava nessa época, que muitas mulheres votaram nele porque era bonito. E Lula era barbudo e feio. Vejam o nível de ignorância da população brasileira e a imagem que vai ser construída em torno dele. Por isso que eu falei do terno. Porque o Enem é uma leitura de imagem. A tua prova é leitura de imagem. Então o que a gente vai perceber é que Fernando Collor vai ser construída em torno dele toda uma imagem de um político belo, novo, moderno, para um novo país que quer romper com o seu passado o quê? Ditatorial. Entendeu agora? Perfeito? Agora, outra questão. Tem um problema sério a resolver, que é uma herança nefasta que vem dos anos passados e pioraram com Sarney. A inflação. Tá? A inflação. A inflação já estava mais de 1.700 por ano. Vocês sabem disso. Como é que ele vai resolver o problema? Não vai. Mas ele cria um plano que é bem parecido com o de Sarney, que é o Plano Collor. Olha aqui, ó, Plano Collor, março de 1990. Zélia Cardoso de Mello, Caceta e Planeta chamava de Zélia Caridosa de Mello, tá? Curtindo lá com o governo dentro do seu novo direito de democratização, isso não podia no período do regime militar. E como é que vai funcionar o Plano Collor? Ó, um cruzado novo é igual a um cruzeiro. Volta ao cruzeiro. Aí você pode me perguntar, Elvis, por que os nomes das moedas mudam? Muda para marcar um momento. Mudança de nome de moeda não significa nada, tá? O que significa é a perda dos zeros. Aqui, ó, se um cruzado novo é igual a um cruzeiro, na verdade ele só está marcando o quê? O seu governo.
A ideia é essa. Mas para manter-se um cruzeiro valorizado, ele tem que fazer quais medidas? Primeiro, rezar a cartilha do FMI, conter gastos públicos. Quando a gente fala de conter gastos públicos no Brasil, significa parar obras sociais. Bater de frente com a educação, bater de frente com a saúde. E aí, você vai fazer o quê? Congelamento de quê? Congelamento de tarifas, né? Você vai ter congelamento de salários, congelamento de aposentadorias, de poupanças, ou seja, nada de que o próprio Sarney não tenha feito antes. Porém, ele vai fazer de 2 em 2 meses. O problema do plano cruzado de Sarney, tá, pessoal, é que ele congelou por 9 meses. Não foi um problema, foi um dos. 9 meses. Fazendo com que quando ele liberasse para o plano cruzado 2, já falamos isso, revisita a nossa aula anterior, os preços explodissem, porque os empresários queriam retomar todas as perdas que eles tiveram de uma hora para outra. Então ele vai congelar de 2 em 2 meses. Foi mais inteligente? Não que seja. Na verdade, era a única coisa que ele tinha a fazer. Agora, o que vai ser um choque na economia nacional e na população brasileira e na própria democracia foi isso aqui, ó, o confisco dos investimentos. Isso aqui vai ser doloroso, porque não se esperava que ele confiscasse, pessoal, o dinheiro que estava guardado nas cadernetas de poupança da população brasileira. E só poderia fazer o saque até 50 mil cruzeiros. Eu lembro que Gabriel Pensador, na época, criou uma música, Hoje eu tô feliz, matei o presidente, porque era a sensação que a maioria dos brasileiros queria, era de matar Fernando Collor de Mello, porque eu tinha meu dinheiro para fazer o meu estágio fora do Brasil, para montar minha empresa, para começar meu negócio. Imagina você que está saindo da universidade e quer fazer teu estágio fora, botar a tua clínica, sei lá, qual o teu projeto, ou teu negócio, quer ser um empreendedor, e o governo segura teu dinheiro. Se fosse o governo de Lula, é porque a esquerda é comunista. Mas esse governo aqui é um governo neoliberal. Olha a dica, carta na manga. Olha para cá, algumas coisas só eu te conto, sabe disso. Olha aqui, ó. Início do neoliberalismo no Brasil. Agora, neoliberalismo confiscando caderneta de poupança, é isso mesmo, tá? Então já vem uma contradição aqui da postura do governo de Fernando Collor. Tudo bem? Quando é que o governo de Collor desanda, pessoal? Quando seu irmão Pedro vai à revista Veja e denuncia as suas práticas de corrupção. PC Farias. Aí entra o quê? O caso PC Farias, tá? O caso PC Farias, pessoal, ou o escândalo PC Farias, tá bem aqui, ó. Maio de 92, esquema PC, é quando foi a público que o seu chefe de campanha, durante as eleições, após ganho a presidência, continua trabalhando com ele, conversava com empresas e facilitava para que essas empresas ganhassem licitações. Você sabe disso. Quando uma empresa vai trabalhar para o governo, ela tem que passar por um processo de licitação. O melhor preço, qualidade e tempo ganha. Perfeito. Isso é democracia. O que o PC fazia? Ele, ó, se você me conseguir liberar, contribuir para a gente aí com alguns R$1.000, né? A gente libera para sua empresa não passar pela licitação. E ele dividia esse dinheiro com o Collor. Isso é corrupção. Outra coisa, cheques fantasmas. E tudo isso depositado fora do Brasil. Foi comprovado e aí abriu-se uma sindicância, uma CPI, e pela pressão popular, mesmo sem WhatsApp, mesmo sem os veículos de comunicação pessoal que nós temos rápidos hoje, como a internet, tá? Isso vai explodir. O Congresso não queria impeachment Collor, isso fica muito claro, mas a pressão popular foi grande. Os estudantes saíram às ruas, movimento dos caras pintadas, tá? Eu lembro muito bem, eu participei disso aqui, tá? Era menino novo, mas eu participei. Então, Collor vai ser impeachmentado. Ele pede para os estudantes irem às ruas para o apoiar. Eles foram, mas pediu para ele sair. O tiro saiu pela culatra. E ele cometeu um erro, ele demorou demais. Quando ele abdicou, o Congresso já tinha, por pressão popular, pedido a sua cassação. E aí ele teve que ficar 8 anos fora, né, da presidência sem poder se candidatar. Agora aqui nós temos uma contradição. Ao mesmo tempo que o Congresso vai considerar Fernando Collor de Mello culpado, o seu par, e ele vai perder o seu cargo, impeachment, que significa impedimento, tá, pessoal?
O Supremo Tribunal de Justiça não. O Judiciário não. Então, se o Judiciário considera inocente, há uma contradição. Elzo, mas tem liberdade entre os poderes. Eu sei, pessoal. Existe a liberdade, Montesquieu já dizia isso, separação dos três poderes, mas, por favor, como é que fica provado no Congresso que ele teve posturas corruptas? Fica muito mais claro do que o último impeachment que nós tivemos, vocês sabem o que a gente está falando, e o Supremo o não condena. Ele não foi preso e depois ainda saiu candidato para Alagoas, de onde ele veio, como senador, como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, isso é de se pensar. Fica claro que não tinha intenção do Congresso de o condenar e de tirar o seu cargo. Isso foi pressão popular. Deu para entender isso aí? Beleza? Então, amarrando as pontas para a gente finalizar. Olha para cá, ó. Desdobramentos do plano Collor. Desemprego, redução da produção, redução do consumo, ok? Isso aqui vai enfraquecer demais ele. Quando ele tenta lançar o plano Collor 2, não dá certo, fica apagado. Por quê? Devido a toda a explosão dos escândalos políticos que ele se envolveu. A partir daqui, ele sai e quem assume é o seu vice, tá? Itamar Franco. Itamar Franco assume a presidência, vai ter como ministro da Fazenda, pessoal, Fernando Henrique Cardoso, e juntos vão lançar o Plano Real, perfeito, que vai trazer a tão sonhada estabilidade da moeda econômica do Brasil, mas que também vai trazer seus problemas. Então, na próxima aula nós temos um encontro marcado para estudar Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Vamos lá? Elvis John, História em Cena, beijo no coração, valeu!